O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos celebrando hoje já
o segundo domingo da Páscoa. Lembrando que a Páscoa não é só o domingo passado, que nós chamamos o domingo da Páscoa. Mas a Páscoa, ela inicia na vigília, na celebração grande, onde nós acendemos do fogo novo o círio pascal, com todo o simbolismo que tem dos 5 cravos, que representam as chagas, e iniciando, portanto, na vigília, na véspera, até o dia de Pentecostes. Todo esse tempo é chamado tempo pascal. Portanto, estamos no tempo da Páscoa ainda. E na festa de Pentecostes, onde vai repetir esse mesmo evangelho de hoje, onde Jesus sopra sobre os discípulos e dá para eles o Espírito Santo, essa leitura repetida na festa de Pentecostes, aí fecha o tempo pascal. E também apagamos o círio pascal. Porque agora, com o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, confirmado em nós, esse Espírito que nós recebemos no nosso batismo, esse Espírito confirmado em nós e renovado, quem vai nos guiar na vida agora vai ser Jesus. Vai ser o Espírito de Jesus. Portanto, nesse tempo pascal, é muito importante a gente tentar captar a mensagem fundamental que a Igreja vai nos passar devagarzinho, principalmente sobre a presença, como nós vimos durante essa semana, a presença de Jesus em vários momentos da vida dos primeiros cristãos, como nos conta a nossa primeira leitura. Esse segundo domingo, ele ficou sendo conhecido a partir do ano 2000, quando foi o ano grande do perdão, com o Papa João Paulo II, ficou sendo conhecido como o Domingo da Misericórdia. O Domingo da Misericórdia porque, na realidade, em vários lugares aqui ele fala da misericórdia, e o refrão do nosso Salmo responsorial, ele diz exatamente isso: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Para sempre é a sua misericórdia. Essa reflexão nós fizemos na nossa celebração da penitência, mostrando que Deus é a própria misericórdia, que sempre quer para seus filhos o bem. E mesmo que os filhos tivessem errado, Ele quer ajudá-los para se recuperar e continuar a sua caminhada, porque sabemos que recebemos uma grande graça de Deus, do seu perdão, porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e portanto quer nos fazer caminhar e crescer. Percebendo os nossos erros, nos renovamos, e Ele sempre tem misericórdia de nós. Essa frase aqui, eterna é a sua misericórdia, ela aparece também na segunda carta que nós lemos hoje, um trecho da carta de São Pedro, quando fala: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, nós nos recuperamos, portanto, com essa graça que Jesus Cristo nos trouxe, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que se não corrompe mais, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós, diante de Deus, no céu. O Domingo da Misericórdia hoje também vai aparecer na nossa leitura do Evangelho, dentro daquilo que Jesus agora presente nos seus discípulos, com os seus discípulos, Ele pede para eles serem aqueles que trazem o perdão. Mas antes disso, eu queria anotar algumas coisas no Santo Evangelho, principalmente essa leitura ao anoitecer
daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer, é o dia que a Madalena ela foi lá e as mulheres foram lá para visitar o túmulo e o corpo não está lá. Assim disseram os anjos para as mulheres: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. E na leitura que nós lemos domingo, de Mateus, vão lá na Galileia, vocês vão encontrar com ele lá, onde ele iniciou a sua missão. É por isso que a nossa igreja católica, a partir desse evento da ressurreição de Jesus, que no sábado, que era o dia santo dos judeus, em todo o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, no Evangelho, a base, o sábado, que é o dia que o povo se encontrava, até a morte de Jesus, porque na ressurreição foi descoberto, então, no primeiro dia da semana, que passou a ser chamado o domingo. Por isso que nós cristãos, que a base da nossa fé se alicerça em Jesus, e Jesus vitorioso, ressuscitado, nós celebramos o nosso dia de guarda, o nosso dia de descanso, os nossos encontros na comunidade, exatamente no primeiro dia da semana, que é chamado o domingo. Então é nesse dia, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Apesar que nenhum deles, a não ser João, que ficou no pé da cruz, o resto, eles fugiram, se afastaram, talvez ficaram vigiando de longe, como Pedro acompanhou e tentou seguir Jesus, e depois ele negou. O resto, não sabemos nada, onde estão. Mas é interessante que no primeiro dia da semana, após o sábado, que no sábado não podiam fazer isso, eles estavam reunidos ao anoitecer. E é nesse momento que eles percebem a presença de Jesus. Eles estão trancados, com medo das autoridades judaicas. É lógico, mataram o seu mestre, crucificaram na cruz, agora, será que vão vir atrás de nós? Portanto, com portas trancadas. E Jesus se faz presente. Percebe-se a sua presença, e ao perceber a sua presença, a primeira coisa que ele deseja para eles, aquilo que ele trouxe do Pai para todos nós, a paz. Lembram bem que a definição que Marcos dá para o reino de Deus é esta, que nós já conhecemos: vivermos em paz uns com os outros. Esse é o reino de Deus, essa é a vontade de Deus. Isso que o Pai, Criador de tudo, de todos, deseja para todos nós, seus filhos, que possamos viver em paz uns com os outros. Portanto, a primeira mensagem que o ressuscitado traz para os seus discípulos, trancados com medo, é essa mensagem: a paz esteja convosco. E aí, interessante, ele mostrou as mãos, e os pés, e o lado. Sou eu mesmo, aquele que foi crucificado, que ficou as marcas nas mãos, do lado e nos pés, que no nosso círio pascal estão representados pelos 5 cravos, nas mãos, nos pés e do lado. 5 cravos, que representam na realidade as chagas de Jesus. Jesus ressuscitado é Jesus chagado. Se aparecer uma imagem que vocês possam ver por aí, de Jesus ressuscitado sem as chagas, é falso. Não representa bem o Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Ele tem que estar com as chagas. E essas chagas que é o tema central da nossa leitura hoje. Então, após desejar para eles a paz, ele repete de novo, após mostrar as mãos, ele repete de novo: a paz esteja convosco, e vai repetir na semana seguinte, quando agora Tomé também está presente, porque na primeira vez ele estava ausente. E aí, qual é
o que é que Jesus vai dizer, Jesus ressuscitado, chagado, qual é a mensagem básica, fundamental que ele traz e passa para seus discípulos para darem continuidade. Qual é a mensagem básica? É a mensagem que está aqui no Salmo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Essa mensagem que ele vai dizer. Então, e depois de ter dito isso, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu sou o enviado do Pai e trouxe para vocês esse evangelho, essa boa nova, que o Pai quer o bem sempre para a gente. Que o Pai, mesmo que a gente errou, desviou, Ele quer nos trazer o seu perdão se a gente reconhecer. Se a gente for humilde. Porque tem gente que não reconhece seus erros, é lógico que ele vai ficar, infelizmente, nos seus erros. Deus perdoa e tem misericórdia para todos aqueles que reconhecerem a sua fragilidade. E Deus sempre dá o perdão para esses que reconhecem os seus erros. Então, depois de ter dito isso, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre ele. Olha esse sopro. Ele nos remete à primeira página da Bíblia, no capítulo 2, lá no jardim, onde Deus forma a figura de um homem de barro e depois sopra sobre ele. E com a respiração que vem de Deus, o homem se levanta. Tem o sopro de Deus. Quando a gente morre, o pessoal da Sagrada Escritura, os judeus falavam, o sopro saiu. Portanto, caiu de novo no chão. Sem o sopro de Deus não se vive. Nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, onde vai ter um sopro, só que esse sopro, ele vai ser chamado um grande vendaval. Por quê? Porque o sopro de Deus, da novidade que Jesus Cristo nos trouxe, da misericórdia de Deus que Ele nos trouxe, do perdão que Ele nos trouxe, precisa ser levado para os 4 cantos da terra, para o mundo todo. Por isso se torna um vendaval. Lá no início era um homem só. Bastava um sopro. Agora, olha quanta gente tem na humanidade. Por isso o vendaval que leva esse sopro de Deus para todo mundo. E esse sopro de Deus, ao fazer esse sopro, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Essa daqui tem muita complicação sobre a explicação dessa frase, mas é uma coisa tão simples aqui dentro do contexto que nós estamos vivendo, dentro desse evangelho. O que São João está querendo dizer quando fala isso? Ele está querendo dizer coisa muito simples. Se você perdoar os pecados, vão ser perdoados. Se você retém os pecados, não quer perdoar, não é perdoado. Só que aqui a palavra pecado não é simplesmente aqueles pecados morais que nós cometemos. Pecado é tudo que está funcionando fora do projeto, do plano de Deus. Por isso a gente fala para a criança que às vezes tem uma doença grave, tudo diz que pecado. Que pecado. A doença se torna um pecado. E por isso lutamos para ajudar a superar. As injustiças é um pecado grande, que está machucando os filhos de Deus. A maldade é um grande pecado. O orgulho é um grande pecado. A ganância de querer tudo para si é um grande pecado. E que precisa ser curado. Só que para ser curado, precisa ser perdoado. A pessoa precisa reconhecer isso.
para ser perdoado. Então, o que ele está dizendo aqui é muito simples. Diante de tantos pecados que existem, se nós nos envolvermos para superar esses pecados, essa violência, essa maldade, essa ganância, esse orgulho, essas doenças, esses desvios da vida, se nós nos envolvermos para tirar esses pecados, eles vão ser tirados. Agora, se a gente ficar de braços cruzados, não vão ser tirados. Se a criança precisa de alguma coisa e você arregaça as mangas, pega a criança e ajuda ela a superar a doença, ela vai ser curada. Agora, se deixar sofrer para lá, ela vai continuar sofrendo. Não vai receber, infelizmente, o perdão. Ela não vai se recuperar, quer dizer. É simples assim, não tem complicação. Esse foi o tema que a igreja nos apresentou na campanha da fraternidade, cujo tema está aí. Estão com fome? Jesus disse, dão-lhes vós mesmos de comer. Se na sua casa ou na minha casa o banheiro está sujo, se eu limpo, vai ser limpo. Se eu não limpo, vai continuar sujo. É simples assim que Jesus está dizendo. Por isso que ele apela e dá o Espírito para os seus discípulos. Vocês têm a minha força, vocês viram o meu exemplo, vocês aprenderam de mim, agora cabe a vocês levar para frente esse trabalho da redenção na vida, do sofrimento da vida. E não é à toa que agora, quer dizer, vocês vão continuar na vida para tentar aliviar as chagas da humanidade. Libertar o povo do sofrimento, da maldade, isso cabe a vocês agora. Eu já fiz a minha parte, eu já mostrei para vocês, curei o cego, curei o coxo, curei o leproso, perdoei a mulher adúltera, animei o povo para continuar a caminhar. Eu já fiz, vocês já viram isso, agora cabe a vocês. Por isso, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Cabe a vocês a redenção do mundo. Cabe a vocês agora. No meu tempo eu já fiz. Só que eu garanto o meu espírito para aqueles que querem construir um mundo diferente, um mundo melhor, aqueles que querem vencer a maldade, as doenças, aqueles que querem vencer o pecado, eu estou com vocês. Como diz no Evangelho de Marcos. Vão, façam com que todos se tornem meus discípulos. Tornar discípulo de Jesus é viver como irmão, é viver na fraternidade, aliás, como é colocada para nós hoje a primeira leitura, que ela mostra os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, que nós temos acesso a ele hoje através do Evangelho, escrito em 4 modalidades. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, a fraternidade entre nós, e na fração do pão, na celebração, portanto, da Eucaristia, e nas orações que nos sustentam na nossa caminhada, nos princípios que aprendemos de Jesus Cristo. E aí ele diz mais tarde, e eles viviam na fraternidade, ninguém entre eles passava necessidade. Por quê? Porque o que eles tinham era repartido. Quem tinha bem se entregava aos pés dos discípulos, dos apóstolos agora, e eles dividiam tudo que existia entre eles. Por isso eram alegres e eram admirados por todos. Diziam, vejam como eles se amam. Eles são fraternos, eles são solidários, eles ajudam um ao outro. Quando alguém está doente, os outros vão ajudar para superar. Quando alguém está com fome, os outros vão ajudar para ele ter comida. Esse é o reino de Deus. Esse é vivermos em paz uns com os outros. A primeira leitura está dizendo isso. Isso por quê? Porque eles assumiram a sua responsabilidade como enviados de Jesus Cristo. Mas tem a última parte aqui ainda para salientar e fortalecer essa ideia,
A gente sempre pergunta, por que João introduziu essa história aqui de Tomé? Tomé não estava presente. E ele chegou e disse, eu não acredito. Se não tocar o meu dedo nas suas feridas e minha mão aqui do lado. Dito feito. 8 dias depois, no próximo dia que ele se encontra, no primeiro dia da semana, eles estão reunidos de novo. Tomé agora está com eles. E aí, ele diz assim, Jesus de novo se fez presente, as portas estavam fechadas, mas Jesus se fez presente e disse para eles, a essência de Jesus, a paz. Eu desejo a paz. Por isso que Mateus vai colocar como uma das bem-aventuranças, felizes os que promovem a paz, deles é o reino do céu. Eles criam fraternidade. A fraternidade é a essência das pessoas que vivem na comunidade. Por isso que a campanha da fraternidade é essencial na nossa caminhada e a igreja nos propõe na quaresma. Campanha da fraternidade, o tema fraternidade e fome. Não dá para ter fraternidade com gente passando fome, passando miséria. Por isso o apelo que ela fez durante esses 40 dias da quaresma. Então aí nós temos agora a presença de Jesus pela segunda vez, com Tomé presente. E Jesus vira para Tomé e diz, põe o seu dedo aqui. E olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé, meu Senhor e meu Deus. O que está querendo dizer aqui São João ao colocar esse texto? Mateus, ele vai transmitir essa mesma ideia que está aqui em outras palavras, no capítulo 25. Leitura que nós vamos fazer esse ano na festa de Cristo Rei. Tive com fome e me deste de comer. Olha a chaga da fome. Tive com fome e me deste de comer. Tive com sede e me deste de beber. A chaga. Tive nu e me cobriste. Tive doente e na prisão e vieste me visitar. As chagas da humanidade. A leitura de hoje ela é centralizada exatamente sobre as 5 chagas que aparecem lá no nosso Círio Pascal, mas que representam as chagas da humanidade, e Jesus Cristo vai ser conhecido de verdade, e o verdadeiro Jesus, se nós curamos as chagas da humanidade, as chagas de nossos irmãos. Os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos às vezes perdidos, não sabem o que fazer, não tem sentido na vida. As nossas chagas do nosso orgulho, da nossa vingança, de tanta violência, nós temos que curar isso. Nós temos que pôr a mão, pôr o dedo, aí onde tem pessoas sofridas, para poder ajudá-los a superar esse sofrimento. Jesus veio exatamente para nos libertar do sofrimento, da maldade. Lhe custou a vida, mas a razão dele vir ao mundo é exatamente nos ensinar que nós precisamos ser solidários uns com os outros. Nós precisamos repartir aquilo que nós temos. Nós precisamos ter dó daquelas pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos estender a mão daqueles que estão ao nosso lado, necessitam da gente. Nós precisamos nos envolver na vida para construir um mundo novo. Por isso o apelo da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer, organizam o povo, eles já têm tudo dentro de si, só falta partilhar. Façam viver em grupos pequenos, porque em grupo pequeno, o pouco que eu tenho, eu me exponho. Eu coloco à disposição diante de uma imensa multidão, não, eu fico dentro de mim, com medo. Mas num grupo pequeno, eu consigo tirar o lanche que eu trouxe, o outro tira o lanche que trouxe, o outro tira o lanche que trouxe, e nós dividimos, e ainda sobra.
As chagas que aparecem na nossa leitura de hoje são as chagas da humanidade que nós precisamos ajudar a curar, para podermos criar e viver num mundo novo. O mundo novo que Jesus Cristo nos trouxe, nos mostrou, e nos mostrou o segredo, como podemos construir isso. Portanto, a mensagem básica de hoje, o Espírito que nós recebemos no nosso batismo, que precisa ser constantemente ativado para nos dar força. E olhar aos outros e ver neles como nossos irmãos. E aquilo que eu preciso, os outros vão me ajudar, e aquilo que os outros precisam, eu vou ajudar, para construir essa fraternidade tão desejada no coração de todos nós, de vivermos como irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da